Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, nós iremos ler os 2 primeiros versos e na sequência eu irei apontar algumas questões que estão nos versos posteriores. Então, agora, oficialmente, nós estamos abrindo essa série de mensagens e nós iniciaremos a partir desse encontro de Jesus com Nicodemos, ok? João, capítulo de número 3, verso 1 e verso 2, ou o primeiro verso e o segundo verso. Para você que está em casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe junto conosco, será um prazer falar para vocês também e junto a vocês. E para você que está aqui, acompanhe o raciocínio da melhor forma possível. Todos encontraram? Diz-nos assim o verso: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Somente esses dois. Queridos, nós estamos diante de um texto no Novo Testamento que é bastante significativo, porque ele é um acompanhamento que narra a respeito de uma série de coisas que João coloca para a gente enquanto atributos de Deus, as atuações de Deus a partir de Jesus, e como que nesse primeiro momento Jesus ele se insere, ele se apresenta entre os estudiosos e entre a população, ou seja, os povos que ali estão reunidos nas circunvizinhanças de Jerusalém, de modo muito assertivo, porque no primeiro momento do capítulo 1, João apresenta quem é esse verbo. Esse verbo, obviamente, é Jesus, e como que esse verbo ele se constrói enquanto revelação, enquanto Filho de Deus e a sua manifestação no mundo. Então João tem uma preocupação de apresentar o Cristo a partir desse lugar em que Cristo se apresenta aos homens para salvar, para iluminar, para alimentar as almas e trazer a sua redenção. Lógico que, nesse primeiro momento, João mostra esse Cristo divinizado, esse Cristo envolto de uma glória profunda, que nos outros evangelhos talvez a gente não perceba, porque a humanidade de Jesus acaba se destacando um pouco mais. Agora, João ele não tem uma preocupação de apresentar esses aspectos divinos de Jesus e deixá-lo escondido apenas ali para que o leitor olhasse para o texto e considerasse esse ser ou esse humano divino que vem aos homens para salvá-lo e estivesse de certa forma trancafiado apenas nesse sentido. Ao contrário, João ele narra isso e a partir de uma segunda etapa do capítulo 1, ele já mostra os primeiros discípulos de Jesus sendo chamados. Então quer dizer, Jesus ele é o verbo, ele encarnou, habitou entre nós, ele não se utiliza dessa superioridade, por assim dizer, de Deus, ou superioridade espiritual, por assim dizer, para si. Ele chama os discípulos, ele vocaciona os discípulos, e deve ser conflitante, porque para quem escuta
as conversas que circulam entre os mestres que ali existem à época, é muito difícil você aceitar a ideia de um tal Jesus que apareceu agora, se diz filho de Deus, e agora eles tendem a abraçar essa mensagem para darem continuidade em suas vocações. O primeiro impacto na vida dos discípulos, que eu acho bastante assim grave, num bom sentido, é a questão da festa, as bodas de Caná, porque não tem uma maneira mais profana de começar um ministério fazendo o que Jesus fez. Porque qual era o sentido ali? Jesus, ele transforma a água em vinho, e eles estão atônitos, porque como é que um Deus entre nós consegue se coadunar a uma situação como essa, e um milagre tão divino passa a atender a uma questão tão humana? Como pode o Filho de Deus transformar a água em vinho? Então, quer dizer, eles estão diante do Filho de Deus, e este Filho de Deus, ele atua a partir da manifestação do Espírito com ele. Aí você diz assim para mim: como que você prova então que Jesus ele era usado pelo Espírito? Lucas dá testemunho disso. Se nós olhássemos agora o texto de Atos 10:38, lá está posto, e verificaríamos que a expressão é: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e contribuiu para que ele livrasse as pessoas do mal, tirasse as opressões, e também tivesse autoridade sobre os demônios que as oprimiam. Seriam essas as palavras de Lucas, descritas em Atos, naquele episódio da casa de Cornélio, quando Pedro vai até a casa desse cidadão para expor o Evangelho. Então, quer dizer, Jesus se manifesta de maneira profunda. Óbvio, os comentários, eles correm, porque alguém que faz o bem, alguém que tem Deus na vida e é movido pelo Espírito, ele não fica a par do que acontece ao seu redor, mas as pessoas leem, as pessoas comentam, as pessoas conversam a respeito, e isso chega ao Sinédrio. E o Sinédrio, ele é um lugar importante nas Escrituras, porque quando ele não está condenando, ele está criticando. Quando ele não critica e condena, ele está contribuindo para a condenação. Quando ele não contribui para a condenação, ele tenta perseguir os enviados de Deus. Então o Sinédrio é um lugar extremamente perigoso, porque a religião e a tradição, elas funcionam como verdades absolutas, inabaláveis, cujas estruturas não podem ser chacoalhadas por quaisquer que sejam as pessoas que apareçam na história. Isso significa que Jesus ali é um subversivo, porque ao chegar nesse patamar de milagres, de popularidade, de fama, isso atrai o Sinédrio para perto de si, no sentido de se perguntar: quem é esse homem que está fazendo esses milagres todos aí? Quem é esse? Em nome de quem que ele está falando? Quais são as autoridades que lhe outorgaram? O porquê que ele faz isso em nome de Deus? Quais são as razões que trouxeram esse homem para cá? Então essas perguntas para o Sinédrio são cruciais, porque desperta a curiosidade. E aqui eu quero destacar dois acontecimentos que são importantes. O de Nicodemos, que é um cidadão que conhece muito bem a lei, e um outro que também aparece nas histórias, mais no Evangelho de Marcos, que é o Jairo, que é o príncipe das sinagogas. Esses dois homens, eles foram até Jesus para poder, de certa forma, conhecer a sua sabedoria e testificar do seu poder. Eles não poderiam fazê-lo, porque uma vez que você faz parte da sinagoga, do Sinédrio, você sabe muito bem que você tem apenas um Deus. Então qualquer outra pessoa que apareça falando em nome de Deus e se travestindo como Deus, seria um herege, seria um engano, seria um falso profeta. A pergunta é: o que levou, por exemplo, Jairo procurar Jesus na beira do mar?
a sua filha morta. Ele percebeu que a religião não daria condições de salvar a sua filha do problema. Então ele vai até Jesus, e aquela cena todos conhecem, que aparece a mulher do fluxo de sangue, e de fato Jesus foi até a casa de Jairo e conseguiu trazer a menina à vida novamente. E no caso de Nicodemos, ele vai à noite, porque isso não é comum. O encontro de um rabi com outro rabi é comum no sentido das sinagogas, mas um mestre da lei encontrar alguém que é considerado um herege da época, isso é blasfêmia religiosa. Isso não pode acontecer. Então Nicodemos, ele tem algumas dúvidas a respeito de questões específicas da fé e da tradição, mas sobretudo da pessoa de Jesus. E João faz questão de destacar que ele o procura à noite. Ele vai até Jesus e fala o seguinte: olha, mestre, essa expressão é significativa. Ele chama Jesus de mestre, sabendo que Jesus não é um mestre oficial da sinagoga. Ou seja, ele já demonstra respeito aqui. Ele já tem uma noção de que ele está falando com alguém que realiza milagres inexplicáveis. E ele, com todo respeito, diz: mestre, rabi, olha, sabemos que o que ensinas da parte de Deus testifica de milagres, e somente uma pessoa que está direcionada por Deus poderia fazer o que o Senhor faz. Jesus poderia ter dito o seguinte: olha, realmente eu sou Deus, eu sou o Senhor, Deus, Filho de Deus, e tenho todo o poder. E você quem é? Jesus, com toda a paciência, mas ao mesmo tempo provocando o religioso, diz o seguinte: olha, eu vou lhe dizer a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece uma incógnita, porque não responde à afirmativa de Nicodemos. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de algo de cima, algo que está para além da visão humana, que escapa da horizontalidade do olhar religioso. E isso para Nicodemos é um problema, porque ele não conhece essas categorias de fala. Ele não conhece essas explicações espirituais. Ele conhece da lei, ele conhece das especificações dadas a respeito de Deus nas perspectivas de Moisés. Ele conhece o Antigo Testamento. Ele sabe que, de certa forma, os profetas tinham uma veracidade, uma legitimidade para expor as fragilidades dos povos, mas do jeito que Jesus está falando é desconhecido. Como assim reino de Deus? Como assim nascer de novo? O que significa esse nascer de novo? Ele fica tão intrigado que ele diz assim: mas como pode alguém nascer? Olha a categoria terrena. Jesus está falando de algo acima, mas ele está lidando com algo de baixo. Ou seja, há uma perspectiva de duas falas que encontram e se desencontram ao mesmo tempo. Uma fala é celeste, a outra fala é estreitamente natural, terrena, finita. E aí, aqui nós temos uma questão fundamental para poder aprender. Esse cidadão, ele estudou a respeito, ele se infiltrou, entre aspas, na religiosidade, sabia muito bem o que estava por detrás de toda a cultura judaica, inclusive na questão de autoridade das escrituras. Um rabino, ele tem uma legitimidade tamanha que ele consegue trazer orientação espiritual para a sua comunidade de fé, mas ele perde de vista o significado espiritual do novo nascimento. Então ele não consegue explicar, porque isso não faz parte da realidade dele. Problema 1. O religioso, ele tem uma mania de tentar explicar as questões a respeito de Deus a partir da materialidade física da causa. Ele precisa de olhar para aquilo que está à sua frente para trazer uma explicação plausível. Isso é ruim? Não, não é ruim. Eu não posso simplesmente explicar o balde
sem me conscientizar de que o balde ele tem uma cor específica, ele tem uma matéria, ele tem uma produção, ele tem todo um contexto de criação. Mas isso é o óbvio, é o ululante, isso eu sei que é assim. Agora, como explicar para um religioso algo que transcende a sua mente? Ele buga, ele não capta, porque ele perde o sentido de se preocupar com coisas que estão para além da letra, da materialidade, da tradição, das escrituras enquanto regras. Então para ele não faz nenhum sentido. Como é que eu, sendo velho, posso nascer de novo? O que é nascer de novo? Seria voltar para o ventre da minha mãe e renascer? Olha a conversa baixa, sem nenhum tipo de espiritualidade por detrás. Isso significa que, em segundo lugar, o religioso ele não consegue captar a espiritualidade por detrás das falas de Jesus. Isso é muito atual, porque todo religioso, quando você fala de Jesus, quando você fala a respeito da graça de Jesus, ele tenta de uma certa forma arrumar uma veia, uma saída, para explicar tudo categoricamente, pormenor por pormenor. Um exemplo, quando se trata de experiência pentecostal, que é o que a gente acredita. Aí você tem lá o dono da lei, o especificador da lei, o fiscal da lei, o Senhor que organiza e sistematiza a lei. Diz assim, não, a experiência do crente, ela só pode acontecer se ela estiver balizada na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não funciona. Só que existem experiências que estão para além do texto escrito, porque a Bíblia não pode dizer tudo e a respeito das coisas que acontecem no cotidiano o tempo inteiro. Então a Bíblia ela vai conter não só questões específicas da história e da tradição, para aplicações à vida diária, dentro de um contexto estrito e estreitamente específico. Ela não pode dar conta de tudo. Ora, nesse sentido, a experiência de um pentecostal, por exemplo, ela é legítima, porque a experiência ela vem antes de qualquer explicação. Por quê? Porque é uma experiência muito subjetiva. Isso o mestre da lei não entende. Exemplo prático, alguém que não teve nenhum tipo de intervenção pastoral, alguém que não teve nenhum tipo de ida à igreja, mas que porventura escutou a voz do Eterno, recebeu a salvação, a graça, e depois passou a frequentar culto, o religioso diria assim, isso não é válido, porque não passou pela tradição. Mas Jesus está justamente discutindo isso. Não é assim que funcionam as coisas. O novo nascimento, ele não é uma regra. O novo nascimento não é uma pauta. O novo nascimento não é uma especificidade da religião. O novo nascimento é algo que acontece na pessoa do Espírito, entranhado no Espírito. E nesse sentido, Nicodemos não pode entender, porque toda pessoa cega pela tradição e pela religiosidade, ela perde de vista o sentido da espiritualidade viva. Ela não consegue enxergar. Então todo religioso ele tem uma mania de medir a espiritualidade das pessoas, de não compreender as experiências delas. Ele tem a mania de tentar mostrar que, olha, eu até entendo que isso exista, mas não nesse campo, e tenta deslegitimar aquilo que acontece num sentido pontual. E Jesus está dizendo para Nicodemos, tudo isso que você aprendeu não faz o mínimo de sentido se você não compreender o novo nascimento. Mas eu tenho que nascer de dentro do ventre da minha mãe de novo? Não, Nicodemos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo celeste, de algo profundo. Aí Jesus vem com a resposta e diz assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Olha só, Jesus está mostrando a verdade nua e crua,
dizendo: a tua tradição, a tua religião não dá conta de mostrar a vida. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para dizer que nós somos religiosos a ponto de encararmos a vida a partir da nossa tradição, e isso é um debate que destrói a comunidade evangélica no país, porque um vai dizer: eu sou pentecostal e obedeço às tradições da minha igreja. Outro vai dizer: eu sou sensacionista e não creio nos dons do Espírito, e portanto eu tenho uma vida mais histórica e mais balizada na palavra. Outro está dizendo: eu sou de determinada tradição histórica e por isso eu tenho uma fé evangélica com mais de 500 anos de história. E Jesus olha assim e diz assim: não, vocês estão errados. Vocês estão completamente errados. O novo nascimento não parte de Lutero. O novo nascimento não parte de Calvino. O novo nascimento não parte do pregador. O novo nascimento não parte do profeta. O novo nascimento não parte de uma sinagoga. O novo nascimento não parte de alguém famoso. O novo nascimento compete ao Espírito, que produz não só a vida de fora para dentro, mas sobretudo de dentro para fora, externaliza a graça de Deus que flui de dentro do ventre espiritual e traz a graça de Deus como sinal vivo de alguém que recebeu o Espírito por completo. Isso não tem nada a ver com tradição. Isso não tem nada a ver com vida de lei. Nicodemos, isso não tem nada a ver. E aí Nicodemos: mas como pode então isso acontecer? Jesus vai dizer assim: Israel não entende essas coisas. Agora você, como mestre de Israel, é ainda pior, porque você deveria entender. Você deveria entender e não entende. As coisas do Espírito, meus irmãos, só entende quem é espiritual. Às vezes você está falando para as pessoas, dizendo: olha, as coisas espirituais, elas são conferidas por corações espirituais. Sim, mas como que eu confiro as coisas espirituais, sendo espiritual? Como que eu faço para ser espiritual? Eu tenho que andar com um tipo de roupa? Eu tenho que parar de falar com as pessoas? Eu tenho que me trancar dentro da minha casa e viver como um monge, sem ter acesso a nenhum tipo de ser humano? Não, isso é estereotipação. Isso é você obedecer um padrão humano. Espiritualidade não é rótulo, espiritualidade é vivência. Espiritualidade é você mostrar a si próprio que você depende de Deus, e de certa forma o Espírito que atua em você, ele não te deixa preso em um cenáculo. A função e a atuação do Espírito não é te permitir viver numa bolha especificamente trancado, mas externada essa experiência para o mundo, a fim de que todos saibam onde é a fonte. Então, o que Nicodemos conhece é a fonte da lei. E do que Jesus está falando? De uma fonte que excede tudo isso, de uma fonte que está para além de tudo isso. Então é necessário nascer de novo, nascer do Espírito, buscar uma rota, uma conversão, uma transformação, e nisso só o Espírito pode operar. Por quê? Porque o Espírito, ele é quem nos convence, ele é quem atua para que a nossa consciência pare e pense: olha, isso aqui eu fiz errado, não devo fazer mais, isso aqui é pecado, não vou errar mais o alvo. E o Espírito não só convence, como ele te induz, ele te concita, ele te convida a praticar boas obras e dar testemunho daquilo que você produz. Quando eu vejo crente que briga, tem crente que grita, quer bater, quer ir para cima, tem jovem também que é fora da casinha, tem todo tipo de crente. Quando o crente está muito, assim, voado da vida, que ele não consegue entender o que é realidade espiritual, ele se atribula por qualquer coisa, porque ele perde o direcionamento espiritual. E o que significa nascer de novo? Significa a gente ter uma identidade aqui e ter outra lá fora? Não, muito pelo contrário. Significa que a obra interior que é operada pelo Espírito me faz viver, não só dentro da minha comunidade de fé, essa realidade, como fora daqui, de modo que tudo que eu faça testifica que eu carrego comigo a presença de Deus, e essa presença testifica que, vivendo em mim,
eu dê testemunho para que o mundo conheça da sua presença. Então, o crente espiritual, ele é um ser que não só se transforma o templo do Espírito, mas ele dá características visíveis dessa realidade na sociedade. Então é disso, Nicodemos, que nós estamos falando. Não é de uma transformação que se limita a rituais externos, não. Eu, por exemplo, quando eu estou em sala de aula, eu vejo que eu atendo várias denominações. Então os meus alunos são das mais variadas igrejas. E uma vez a gente estava num debate, eu disse assim, não, mas a gente tem que fazer o que, né, a tradição manda. Eu falo, sim, claro que a gente tem que fazer o que a tradição ela coloca. Mas há uma diferença entre você estar numa tradição, obedecer o que a tradição diz, e você está totalmente desconectado da realidade espiritual. É por isso que eu falei justamente a minha vida toda em congresso de jovens, quando alguém dizia assim, mas aquela jovem está de mini saia, mas não dão a saia para a irmã. Era só a fala pela fala. Mas aquele obreiro dá trabalho, mas nunca deu trabalho para o obreiro desenvolver. Mas aquele irmão não prega, mas também nunca deram o microfone na mão dele. Mas aquela irmã não sabe cantar, mas também não trabalharam com a irmã. Mas a irmã não sabe dirigir culto, mas também nunca deixaram a irmã dirigir um culto. Então quer dizer, a tradição ela sempre tem a crítica, porque a fila do apoio nunca existiu, mas a da crítica sempre dobra a esquina. E é próprio mesmo do religioso estabelecer esses tipos de estereotipações. Agora Jesus não. Jesus diz, quem é do Espírito tem liberdade, tem vida. A gente não está falando aqui da roupa, a gente não está falando do corte do cabelo, a gente não está falando de estereótipos do corpo. Nós estamos falando de alguém que reconheceu que a conversão é um ato necessário para viver a vida de Deus, e não só viver a vida de Deus, mas conhecer o reino de Deus na integralidade do Espírito. Então Jesus está dizendo, você é filho da lei, mas quando você nasce de novo, você não se torna filho pela segunda vez, você simplesmente está vivendo a concessão da filiação a partir do Espírito. Então nascer de novo é ser filho do Espírito. Ser filho do Espírito é sair sapateando a vida toda? Eu gosto, mas não é isso. Ser filho do Espírito é sair falando língua estranha sem saber o que está dizendo? Não, eu gosto, mas não é isso. Ser filho do Espírito é sair gritando para o mundo ouvir, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, viu? Quando eu canto, o fogo desce, quando eu prego, Deus atua, até os anjos descem para escutar. Ser filho do Espírito é ter uma vida ressignificada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não respeito mais crente que grita muito, crente que mostra autoridade de tempo de igreja, crente que diz assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Eu não respeito, eu só respeito o crente que diz assim, o Espírito hoje tem vida, tem espírito, tem robustez, tem graça de Deus, e a minha vida lá de trás já não faz mais nenhum sentido para mim, porque eu vivo numa perspectiva espiritual e na rota da vocação do Espírito sobre mim, porque eu nasci de novo, eu sei de onde eu vim. Isso é uma vocação espiritual. Nascer da fonte da vida. Quando é que eu sei que uma pessoa está com vida no Espírito? Isso é muito difícil, porque isso é uma questão de medir, né? E não compete o crente medir o outro. Mas quando você vive a vida do Espírito, testifica as coisas. Testificam as coisas. O crente espiritual, ele discerne o outro que é espiritual. É coisa linda. Eu estava numa determinada igreja, 17 anos de idade. E aí eu fui chamado para pregar. Eu não conhecia a irmã que ia me buscar. E nessa época não tinha esse negócio de carro, de você pegar Uber, nada disso. Você tinha que ir a pé. Quantas vezes eu parei na Joaniza
para pedir água para beber, só com R$5 no bolso, para poder cruzar São Paulo, para poder... época ruim, viu? Mas foi uma época de... Mas é ruim, porque você faz a obra e você olha assim e fala assim, meu Deus, eu falei para tanta gente, se uma vírgula do que eu falei fizesse sentido para todo mundo que eu disse, já estaria de bom tamanho. Mas os crentes não são assim, a gente sabe, são pessoas, então não dá para você medir espiritualidade de onde você fala. E nesse dia eu falei assim, como é que eu vou saber quem é essa pessoa que vai me buscar? Parei na frente de um ponto e vi que tinha uma irmã do outro lado. E fiquei com uma baita vergonha de dizer, é a senhora que veio me pegar, como é o nome da senhora? Pois eu olhei para ela, ela atravessou a rua, na Avenida Iervante, botou o dedo no meu rosto e disse assim, é você, né, que vai pregar na minha igreja, né? Falei, mas não sou eu somente que estou de terno e gravata e Bíblia aqui. Disse assim, não, fica tranquilo, o Espírito testifica quem tem o Espírito. Na hora que eu olhei para você, eu vi um raio, era coisa de crente pentecostal, né? Eu vi um raio, eu falei, nossa, senhora, visão raio laser. Ela falou assim, quem anda com, já sabe, quem anda com Deus tem, quem não tem não adianta. O crente conhece o outro. O crente espiritual, ele tem vivência com o outro. Às vezes você olha para um crente e fala assim, Senhor, como é que eu vou conseguir dizer para ele que ele está no momento pior da frieza espiritual? Porque a frieza espiritual não nos deixa ouvir a palavra, não nos deixa ser cristãos, não nos deixa viver a realidade de Deus, não nos deixa viver a graça de Deus, coloca a gente num lugar de murmuração, o tempo todo a gente murmura do púlpito, murmura da igreja, murmura do pastor, murmura da música, murmura do irmão, não deixa. Agora o crente espiritual não. Você pode perceber, o crente que vive no Espírito, ele adentra o culto, ele não transforma o culto em entretenimento, ele transforma na casa Betel, onde Deus fala com ele face a face. O culto é um lugar que marca a sua espiritualidade, ele adentra o santo dos santos no Espírito, louva o Senhor no Espírito, escuta a palavra no Espírito, glorifica o Senhor no Espírito, sua conduta nas glorificações é a partir do Espírito, toda a sua maneira de entrega em adoração é no Espírito, canta no Espírito, atua no Espírito, fala no Espírito, prega no Espírito, glorifica no Espírito, anda no Espírito, volta no Espírito, cultua no Espírito, é no Espírito, ele consegue conectar a sua vida o tempo inteiro. O Espírito de Deus, Senhor, eu te louvo, Espírito de Deus que está aqui, me renova, e ele vai conectando a sua vida e ajustando com a realidade dos céus. E aí Nicodemos diz assim, olha, mas como que eu posso viver essa realidade? Como isso? Bom, Nicodemos, é o seguinte, você é mestre e não entende. Agora, se você entender que eu estou falando de coisas celestes, olha a fala de Jesus. Olha a fala de Jesus. Se você entender que eu estou falando de coisas celestes, você vai captar. E aí diz Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão então agora em coisas celestes? Olha Jesus mais uma vez conflitando Nicodemos. Eu falei para vocês a vida toda, no meu ministério, de coisas terrenas, vocês não creram. Agora como é que você pode dizer que é mestre da lei e vai compreender o que eu estou dizendo enquanto coisas celestiais? Só tem uma coisa para te dizer, Nicodemos, isso aqui tudo que eu estou falando é coisa espiritual, é coisa de gente que vive além deste planeta. E tem mais, importa é que o Filho do Homem seja levantado, como a serpente foi nos dias de Moisés no deserto. Olha Jesus dizendo para ele, importa é que o Filho do Homem tenha evidência. Ele engata a própria pessoa dele no discurso, no debate, dizendo, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que crê tem a vida eterna. E ele sai da palavra do Espírito e fala sobre si. Ele já disse acima que o Espírito provoca a vida eterna, agora ele fala dele mesmo. E aí, para acabar de vez com a tradição de Nicodemos,
Jesus manda uma assim que é tremenda, dizendo: vocês que gostam aí de dizer que vocês têm pedigree espiritual, porque o religioso ele diz que tem pedigree, o que você é? Eu sou assembleano clássico, eu sou batista da primeira igreja. Pedigree, isso aí é que tentar mostrar uma raça étnica evangélica. Isso aí para Deus não significa absolutamente nada. Aí quando ele está se achando que é o mestre, Jesus vem e diz o seguinte, ninguém parou para prestar atenção nisso ainda, né? Você vai ver no verso 16, Deus amou o mundo. Olha só, Jesus falou do Espírito que é vida eterna, falou dele mesmo enquanto vida eterna, e agora vai falar do Pai enquanto vida eterna, dando checkmate em Nicodemos. Por quê? O que é Deus amou? Deus amou Israel, Deus amou só o povo judeu. Para você que fica aí dizendo que Deus só ama um público, você está equivocado. Nicodemos já tomou essa resposta. O que foi que Jesus disse para ele? Deus amou o mundo de tal maneira que doou, que entregou. Então não é Israel o exclusivo de Deus, Israel é uma parte do amor de Deus. Agora Deus hoje, e nesse momento em que Jesus fala com Nicodemos, Deus na pessoa de Jesus está dizendo o seguinte: eu não amo apenas Israel, eu não amo apenas uma parte geográfica do planeta, eu não amo apenas um povo específico, uma etnia, uma tribo, eu amei o mundo. E aí Nicodemos vai dizer: mas como não Israel? E o resto? O resto são inimigos. Não, Jesus, você está errado. Não, Nicodemos, quem está errado é você. Você categorizou Deus. Você na sua religião tentou encaixar Deus numa dinâmica de leitura. Mas Deus não ama só Israel. Deus ama pessoas. Deus não ama religiosos por ser religioso. Deus ama pessoas. Amou o mundo. Amou quem? Amou o frágil. Amou o perdido. Amou aquele que você não gosta, amou aquele que você despreza, amou o palestino que morre nas bombas, amou a criança que já morreu e nem viveu, amou você. E se nós fôssemos colocar o amor de Deus aqui na pauta da balança, ninguém sobreviveria. Mas o seu amor é tamanho que não levou em consideração as tuas arrogâncias, as suas verdades, o que você pensa, as tuas tradições. Amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não perece, mas tem o que, Nicodemos? Vida, e vida eterna. Vida eterna. Imagine Nicodemos olhando assim, dizendo assim: você falou do Espírito, falou de Jesus e falou de Deus. Então o que significam essas coisas? Significa o seguinte: que quem nasce do Espírito compreende bem essa eternidade e vive uma relação a partir do Espírito, a partir de Jesus e a partir do amor do Pai. Isso a religião de Nicodemos não pode compreender. E aí, para encerrar, nós temos uma questão bem desafiadora aqui. Como é que eu vivo esse sopro do Espírito? Reconhecendo esse novo nascimento. Bom, já nasci de novo do Espírito. O que eu tenho que fazer agora? Ter essa liberdade de deixar o Espírito guiar. Como é que eu deixo o Espírito guiar? Você não tem que colocar na agenda como é que o Espírito tem que atuar. Jesus disse: Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. É como um vento. É inigualável. Eu não consigo tocá-lo no sentido de prendê-lo, mas o seu poder, ele é perceptível. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Eles não têm vida própria, eles são guiados pelo Espírito. O vento sopra e o Espírito faz a sua vontade. O vento sopra e o Espírito vai transformando. O vento sopra e a filiação divina vai se achegando, vai congregando a minha alma e meu espírito a essa vida eterna. É o vento que sopra. E aí, quando alguém diz assim: mas o Espírito ele só atua no que eu acredito. Não, o vento sopra onde quer. Não se sabe de onde veio
vem nem para onde vai, e que o Espírito continue soprando sobre as pessoas. Aliás, o Espírito não depende da gente para absolutamente nada, ele continua soprando, ele continua fazendo, ele continua atuando. Cabe eu entender que essa dinâmica do Espírito, ela é uma valsa. Eu posso me achegar dessa dança e dançar junto com o Espírito, desse movimento, desse vento que sopra, sem exigir nada, sem romper com as minhas quietudes, e deixar com que a liberdade dele sopre à vontade, sopra sobre mim, ó Espírito de Deus, sopra sobre nós, ó Espírito de Deus, atue, levante, traga do poder do Senhor, reparador, renovador, significativo para a nossa vida espiritual. E aí o Espírito ele vem com poder e grande graça.